Olá, bom dia ou boa tarde, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. A gente vai falar um pouco hoje sobre trabalhabilidade e empregabilidade. São dois termos, na verdade, que ele vem em evidência, ele se mostra em evidência nos dias atuais. Como assim nos dias atuais? Você não, algum tempo atrás, digamos assim, você não ouvia falar essa, essa palavra em si, a gente não se preocupava com o significado dela, e a gente agora começa a pensar com um pouquinho mais de calma sobre essas duas expressões, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas nesse momento. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o significado das palavras, né? Existe uma coisa uma regra no estudo, digamos assim, uma ideia a ser colocada, se você entender o significado da palavra, se você conseguir entender essa ideia hermenêutica de onde vem, então, a palavra, você vai conseguir já entender um pouco de muita coisa. Recordo que algum tempo atrás eu vi um determinado artigo que falava algo sobre isso, falava que muitas vezes algumas das perguntas de concurso, por exemplo, aqueles que estavam lá colocados estavam lá como candidatos para estar passando naquele concurso, muitas vezes reprovavam, não conseguiam entender a questão, por quê? Porque não entendiam a palavra. E é justamente aquilo que fazia toda a diferença. Então a gente vai começar pensando aqui nessa ideia da palavra. Vamos começar com esse palavrão aqui, né? Trabalhabilidade. Trabalhabilidade seria o termo que ele vai sugerir a capacidade de adaptação e de geração de renda a partir de habilidades profissionais. A gente tem aqui, na verdade, duas coisas para se pensar. Primeira ideia aqui, da trabalhabilidade, a ideia da adaptação. E aqui a gente precisa entender que o mundo, ele sim, ele é redondo e ele gira. Ironias à parte, né? Com alguns outros que andam dizendo que o mundo não é redondo e que não sei se gira ou não, mas enfim, é necessário entender que neste processo que o mundo tem de estar se renovando, aparecem várias coisas novas, várias questões novas, às vezes palavras novas, aparecem momentos novos e é necessário uma adaptação ao novo, àquilo que está vindo. Eu vou deixar o meu lado artístico falar um pouco mais forte e recordar de uma canção da Elis Regina, que ela falava bem assim: o novo sempre vem. E aí a gente tem uma verdade: o novo sempre vem. Você pode parar, por exemplo, para ver a relação, a nossa relação, essa relação professor e aprendiz, não necessariamente só a nossa, mas pegue a sua relação com os seus professores do colégio ou da faculdade, pegue a sua relação com o seu gerente, com os seus imediatos, quando ele tem uma idade um pouco diferente que a sua. Observa que as formas com as quais eles vão falar são formas diferentes, as verdades que eles têm de vida são verdades que eles também um pouco diferentes. E aí, é claro, eu dou esse exemplo porque provavelmente aqui, provavelmente não, na verdade, com certeza, eu sou bem mais velho do que todos vocês. Com alguns, certamente, eu tenho até o dobro da idade. Então, observe assim, as minhas verdades de mundo já são verdades um pouco diferentes que a verdade de vocês. E a gente poderia até pensar num ponto de vista, aquela ideia, caindo para a sociologia, de falar bem assim, olha, a gente precisa entender essas ideias diferentes, essas formas diferentes, mas na verdade, neste momento, a gente vai deixar toda essa ideia de lado e vamos pensar na questão de mercado de trabalho, que é sobre o que essa aula está querendo dizer, está falando, né? O que interessa? Assim como existe essa mudança de comportamentos, de hábitos de geração para geração, o mercado de trabalho também em si, ele vai absorver essa mudança. Absorver essa mudança em dois sentidos. De um primeiro sentido, que é necessário entender a experiência daqueles que já fazem algo há muito tempo, mas é necessário também entender o vigor da juventude, entender as formas que a juventude estão olhando e, como que eu vou dizer assim, manipulando as informações que vão ser passadas para eles.
E aqui o que acontece? É claro, eu não estou aqui neste momento falando bem assim, como é a vez de vocês, agora vocês aqui mandam, então vamos lá. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando o mercado de trabalho ele tem essa mudança, quando o mercado de trabalho ele se coloca em outras formas, a necessidade primária é a adaptação. Então é necessário que você se adapte. A adaptação às formas novas de convivência são as principais ferramentas, uma das principais ferramentas para que a gente consiga então se dar bem nessa ideia do que é a atrapalhabilidade, a gente entender um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho. Então observa esse período que nós estamos passando, por exemplo, a gente está aqui em meio a uma pandemia, a gente está nesse momento que às vezes existem alguns comportamentos como se tivesse já passado esse primeiro momento, mas a verdade é que ainda não se tem uma vacina, ainda não se tem uma cura, e é necessário o quê? Uma adaptação. Foi necessário se adaptar. Então, por exemplo, certamente muitos entre nós nunca tinham pensado nessa ideia de trabalho home office. Muitos entre nós nunca tinham pensado, até entre nós mesmos, professores, de repente, pensar, está acostumado com a sala de aula, mas não está pensando em fazer essa gravação de vídeos, essa outra forma de conteúdo, e mexe com um programa, mexe com outro. Observa, existe uma adaptação. E essa adaptação ela é constante. Ela é constante em qual sentido? O tempo todo existe uma adaptação no mercado de trabalho, o tempo todo existe uma adaptação na sociedade, e se você não está dentro dessa adaptação, sim, você vai ficar para trás. Por quê? Porque existe uma necessidade de entender o novo. Existe uma necessidade cada vez mais, como que eu vou dizer assim para você, uma necessidade cada vez mais não só de compreender, mas entender como é que vai se manipular e como você vai se mudar com o novo e como você também vai conseguir moldar o mundo. Então a gente tem aqui esse conceito que é a primeira ideia, né? Essa questão de adaptação. É através da adaptação que você consegue então ter essa capacidade de se continuar ativo no mercado de trabalho. E a outra questão, então, um outro ponto, porque só de entender o início da palavra, entender sobre o que ela está falando, ela remete, então, já no princípio sobre essas duas questões. Primeiro, a adaptação. E a segunda ideia, então, é a questão de você gerar renda através das suas habilidades pessoais. E olha, isso é algo muito importante e eu confesso, me parece que muitas vezes passa despercebido. Passa muito despercebido e eu vou aqui então fazer duas contas para vocês, assim, duas contas bem básicas sobre gerar renda. O que é gerar renda? A gente vai falar um pouquinho mais disso ao vivo e a gente vai trabalhar um pouquinho também isso aqui nos vídeos. A gente gera renda a partir do momento que você pega uma habilidade sua, uma das formas, né? Você pega uma habilidade sua e faz com que aquela sua habilidade vire uma mercadoria. Ao virar uma mercadoria, você então tem um valor que você pode colocar de uso e de troca e você pode então vender, de certa forma, aquela sua habilidade. Ou seja, o que é esse vender essa habilidade? Você então gera renda a partir da sua habilidade. Observa, por exemplo, aqui eu vou falar sobre algo que eu gosto muito de fazer, que é hambúrguer. De repente você parou e pensou nesse momento, aí ele vai falar de violão, né? Já que já falei para vocês que eu também sou profissional da área. Sim, eu peguei uma habilidade que eu tinha neste caso, entendeu? Que era tocar um instrumento ou alguns instrumentos, e eu fiz com que durante muitos anos de minha vida, e continuo fazendo, que esta habilidade virasse para mim uma fonte de renda. Ou seja, é necessariamente uma adaptação. É necessariamente eu transformar então uma habilidade pessoal numa fonte de renda. Só que agora eu quero mostrar duas para vocês. Duas diferentes. Então eu vou falar de uma coisa que eu gosto bastante, né? O gordo gosta bastante de comer. Eu vou falar de hambúrguer, que é uma coisa que está muito em evidência. Quem de vocês aí não ouviu falar daquela ideia de hambúrguer artesanal? E de repente muitos de vocês já até sabem como você faz um hambúrguer artesanal. E se você não sabe fazer, não tem segredo nenhum. 2 minutinhos aí na internet, 2 minutinhos olhando, ou até um pouquinho mais, 3, 4 minutos olhando aí alguns bons canais que vão falar sobre hambúrguer, você vai aprender aí a fazer um clássico hambúrguer aí, ou um cheeseburger de uma maneira super rápida, super tranquila. E você vai perceber, inclusive, que o investimento que você precisa é praticamente zero. Agora veja bem, observa, então, isso quer dizer que você pode
aprender, você pode ter uma habilidade, né? Você tem aqui uma habilidade pessoal que é simplesmente fazer hambúrguer. Eu confesso que foi logo no início da quarentena que eu resolvi que eu ia fazer os meus próprios hambúrgueres. Por quê? Porque eu não poderia ficar saindo por aí de um lado para o outro, né? Então eu falei, bom, como é uma coisa que eu gosto muito de consumir, vou fazer em casa. E aprendi a fazer de uma forma bem tranquila, bem fácil. E aí vem uma conta, veja, se você for parar para colocar realmente no papel, eu garanto para você que um hambúrguer de qualidade, um hambúrguerzinho legal, aquele hambúrguer padrão aí, um pouquinho. Na verdade, a gente teria que entrar em conceito sobre o que é hambúrguer, porque vamos deixar isso de lado. É um hambúrguer padrão aí qualquer e você vai gastar, eu te garanto, no muito R$10 para fazer um hambúrguer de qualidade. Um hambúrguer de qualidade artesanal. Agora, observe, se você for andar pela cidade aí, for pesquisar, um hambúrguer artesanal não vai sair para você por R$10 se você for comprar nas casas de hambúrguer. Observe que você poderia fazer aí algo em torno de, a cada vez que você tiver uma chapinha, uma dessas chapas de ferro, super legal aí, que você não vai gastar tanto para ter uma, você vai poder fazer a cada fornada, digamos assim, a cada prensada de hambúrguer, você vai poder fazer 6 hambúrgueres no mínimo. E aí você vai gastar alguma coisa em torno de 6 minutos para fazer 6 hambúrgueres. Observa quantos 6 hambúrgueres dá para fazer num dia. E aí vem a conta matemática, né? De repente vem aquela hora que a gente pede um auxílio para a professora Daiane, que entende mais de matemática que a gente. Mas como não vai dar para ligar para ela nesse momento pedindo a conta, a gente faz aquele esforço. Mas se você fizer 50 hambúrgueres no dia, 50 hambúrgueres no dia, você vai estar gastando, então, segundo a minha conta, cada R$10 por hambúrguer, R$500. Agora, observa que o hambúrguer na cidade, ele vai sair pelo menos o dobro do preço. Vai sair pelo menos por R$20, R$25, R$30. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você pegar essa sua capacidade, essa que eu estou falando para você agora, e você fazer aí uma parceria com um iFood, ou um iFome, ou alguma coisa do tipo, você pode oferecer hambúrgueres na internet por R$25, que ainda vai estar num preço competitivo com as demais lanchonetes, desde que o seu hambúrguer tenha qualidade. R$25 você vai pagar uns R$4 aí para a entrega, de repente um pouco menos ou um pouco mais, mas você vai ter aí algo em torno de R$8 a R$10 de lucro por hambúrguer vendido. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em hamburgueria, provavelmente eu trabalhei naquela que tem mais nome, né, que é o McDonald's. Meu primeiro registro em carteira de trabalho é no McDonald's, isso lá em meados de 98, 99, quando nenhum de vocês ainda eram nascidos. Sim, eu já estava por lá trabalhando. E pode ter certeza, vender 50 hambúrgueres não é nada difícil. Ou seja, R$500 por dia. Observa, é claro, a gente está aqui ainda no campo da teoria, mas observa que foi pegado uma habilidade pessoal, essa habilidade pessoal, ela necessariamente, eu mostrei como você pode transformar ela, então, numa fonte de renda, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Isso é o que se chama, então, de empreender. Uma outra forma aí que, de repente, para você fica até mais fácil. É claro, eu não estou aqui neste momento fazendo um vídeo de empreendedorismo. Eu estou mostrando para você como que você faz para que uma habilidade pessoal vire uma fonte de renda. Falar tá bom com empreendedorismo, né? Mas na verdade essa aula ainda é a ideia que nesse momento eu estou ainda explicando a trabalhabilidade. Uma outra forma é você que aí entende de computador, aí de informática, dessa questão, dessa geração muito mais informatizada que a minha. Uma coisa é certa, tiozão como eu precisa muito de pessoas que entendam de computador, como essa máquina que eu estou usando para gravar aqui. Quando eu tive que comprar ela, porque eu ia começar então a dar aula no Lins Vasconcelos, eu tive que pedir ajuda para um aluno meu, um aluno de cavaquinho. Por quê? Porque ele entende muito de informática. É claro que ele fez naquela boa vontade apenas, mas observa quantas pessoas que vão precisar, na verdade, apenas de entender um pouquinho de formatação, coisa e tal. Tem gente que ganha vida com isso.
formatando computadores, arrumando computadores, fazendo coisas que às vezes para ele era só uma brincadeira. Ou seja, está transformando uma habilidade pessoal em fonte de renda. Pense nisso já, a gente continua.